Deus nos presenteia o domínio próprio. Agora não gastamos mais nossa vida com os deleites do mundo, aonde as pessoas do mundo são guiadas pelos príncipes das trevas. Agora nós passamos a ser guiados pelo príncipe da paz. Diga glória a Deus. Porém, é interessante que nós temos que relatar sobre isso. Jesus, ele falando acerca da sua crucificação, dando as últimas instruções para os apóstolos, ele deixa bem claro: filhinhos, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo e tenham paz, porque eu venci o mundo. De repente, aquele jovem que acabou de aceitar a Jesus, ele começa a entrar em uma guerra espiritual, na qual o espírito das trevas, ele não se satisfaz com a derrota dele acerca daquela alma que foi ganha para Jesus. E aquela pessoa começa a enfrentar novos problemas. De repente, alguém começa a caluniá-lo, começa a xingá-lo, começa a apontar os seus defeitos, e aquilo vai machucando o coração daquele jovem. De repente, aquele jovem que ficou tão alegre com a porta de emprego que abriu, ele está no trabalho dele, de repente os colegas de trabalho começam a chacota através daquele trabalho, começa a zombar daquele jovem, começa a persegui-lo e começa a desprezá-lo, e aquele jovem, ele começa a ficar triste. Aquele jovem está passando por uma guerra espiritual. De repente, aquela mãe de família que aceitou Jesus, e ela vivia de forma tranquila, mexia no seu celular, ia dormir, acordava cedo pela manhã, fazia um café para o seu esposo, passava o dia arrumando a casa, cuidando dos afazeres da casa. De repente, aquela mulher, ela começa a passar por uma enfermidade, logo após que ela aceitou Jesus. De repente, o auxílio que ela recebia todo mês é travado, ela não consegue mais receber o auxílio. De repente, o filho começa a ficar rebelde contra aquela mãe está passando por uma guerra espiritual. Então, nós temos que ter consciência disso, nós temos que ter discernimento do que estamos passando e do que estamos vivendo. Qual é o propósito do diabo em trazer uma guerra espiritual contra nossas vidas? O propósito do diabo não é somente tirar a sua paz. O propósito do diabo é te afastar da presença de Deus. Bem-aventurado é o cristão que ele, quando passa pela aflição, pela tribulação, ele tem entendimento. Ele, através da palavra, ele começa a entender que ele está em uma batalha espiritual e que é necessário ele utilizar das armas espirituais. Diga glória a Deus. Está escrito na palavra que nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Uma das armas mais poderosas que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que nos ensina, nos dá conhecimento de como lidar com os problemas da terra. A palavra de Deus, ela nos ensina, abrange nosso conhecimento. O cristão que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele cai ali no texto que está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6, na qual Deus diz: o meu povo perece, o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Jesus, falando acerca do conhecimento, ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus também nos ensina a ler a Bíblia. Ele diz: examinai-vos as Escrituras e através dela vocês me encontrarão. Jesus, ele deixou bem claro que ele enviaria o Espírito Santo justamente para também nos lembrar sobre as palavras do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. De repente, aquele pai de família, ele vai para o seu trabalho, ele chega em casa cansado, sua esposa chega para ele e começa a reclamar das contas, começa a reclamar que não tem roupas novas para usar, começa a dizer vários problemas, e aquele pai de família já estava cansado, frustrado com o seu trabalho, o seu patrão estava de mau humor,
procurando um afago, mas ele encontra mais problemas na sua casa. Aquele pai está passando por uma batalha espiritual. De repente, um convite para ir para a igreja, mas aquele pai, ele está tão cansado, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. A mente dele está carregando um fardo, e o cansaço fica nas 3 esferas do nosso ser: o cansaço do corpo, o cansaço da alma e o cansaço no espírito. Aquele pai não tem forças para vir para a igreja, e quanto mais ele se afasta da igreja, ele vai perdendo os renovos espirituais que nós alcançamos em um culto como este. E aquele pai, de repente, ele vai esfriando, e o diabo vai dando gargalhadas espiritualmente. Mas o nosso Deus é poderoso. Ele vem através de um sonho e fala para aquele pai: meu filho, desperta e volta para a minha obra, porque eu tenho coisas grandes contigo. E aquele pai acorda no meio da noite sentindo a graça de Deus. Aquele pai, ele recebeu renovo espiritual da parte do general de guerra. Diga glória a Deus. É muito interessante que nós venhamos a ter consciência que muitas das vezes Deus permite que nós também venhamos a travar guerras espirituais. Jesus também travou guerras espirituais. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Ele teve fome. Quando ele teve fome, após os 40 dias, não sede, mas fome, o diabo aparece para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Logo eu percebo que em uma batalha espiritual, aquilo que você mais necessita, e Deus está retendo, Deus não está te dando aquilo que você tanto precisa, o diabo, ele vai esfregar na tua cara e vai dizer: tu não é crente, tu não é filho de Deus, porque está passando por estas coisas. Mas um filho de Deus, um cristão, uma cristã devota, ela vai olhar para o diabo e falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, ele me deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. De repente aquela mulher está passando por uma enfermidade. Ela foi no médico. O médico olha para ela com uma cara bem séria e diz: infelizmente, um nódulo nós vimos pelo raio-x. Iremos fazer mais exames, talvez seja um câncer. Aquela mulher, ela volta para casa arrasada, triste. A primeira coisa que ela faz é tomar um banho, entrar no quarto dela, se ajoelhar na cama, e ela começa a chorar. E ela pergunta para Deus: por que eu, Senhor? Eu não sou dizimista na tua casa, eu não obedeço meu pastor em tudo, estou fazendo parte do círculo de oração, por que eu? E Deus naquele momento não fala nada para ela. E de repente aquela mulher começa a fazer visitas constantes nos hospitais. A rotina daquela mulher muda totalmente. E ela começa a carregar um peso muito grande sobre as costas dela. Veio sobre aquela mulher o diabo. O diabo está buscando tragá-la. Está escrito na Bíblia que o diabo é como um leão, andando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas aquela mulher, ela permanece firme, ela não desiste. Ela liga para o pastor e fala: pastor, eu preciso de oração. Pastor, estou passando por isso, mas eu creio que Deus vai me curar. Pastor, vem aqui na minha casa, vamos fazer uma campanha. Eu acredito que Deus tem poder para me curar. Aquela mulher, ela adentrou em uma batalha espiritual. Ela não se rendeu às falácias do diabo. Ela continua crendo que Deus é aquele que batiza, que cura e liberta. Ela continua acreditando que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e Ele é eternamente o Deus da cura, porque o nome dele é Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que cura. Diga glória a Deus. De repente aquela mulher acorda de manhã, não sentindo mais aquelas dores, um alívio está no lugar aonde só doía. E aquela mulher vai no médico, e o médico olha para ela com a cara espantada e diz: não tem mais nada. O que aconteceu?
E aquela mulher olha para ele com um olhar confiante, cheio de brilho nos olhos e diz: eu sou crente, Jesus me curou. Aquele médico, ele fica tão afetado com esse sobrenatural, como o pastor Misael apregoou, que o Espírito Santo ele opera no impossível. Que aquele médico ele chega em casa contando para a família. De repente, a esposa daquele médico precisava ouvir um testemunho desse, e ela vai para a igreja mais próxima da casa dela. O pastor é usado em profecia, e aquela mulher daquele médico aceita Jesus. Através do mal que o diabo semeou na vida daquela mulher, muitos bens aconteceram, não somente na vida dela, mas na vida de alguém que aquela mulher nem conhecia, porque Deus é poderoso em transformar as trevas em luz, em transformar a doença em cura. Deus é poderoso em transformar o mal em bem. Deus olha para o diabo e diz: até quando tu vai tentar contra o meu povo? Até quando tu vai tentar tirar o meu povo de mim? E o diabo abaixa a cabeça e diz: verdadeiramente tu continua sendo o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Está escrito na Bíblia, pastor, o diabo adora a Deus, sim. Está escrito que o diabo e seus demônios tremem diante da presença de Deus. Jesus Cristo, como um homem simples, carpinteiro, um homem da Galileia, Galileu, andando pelas margens do Rio Jordão, de repente uma pessoa endemoniada se prostra diante dele e brada: eu sei quem tu és o Filho de Deus. O diabo adora a Deus, mas não em verdade e em espírito. É uma adoração que ele nunca vai conquistar nada. Mas eu e você, com todos os nossos defeitos, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Nós pastores, nós passamos por muitas aflições e muitas dificuldades, porque além de encarar nossas guerras espirituais, particulares da nossa vida, da nossa salvação, nós também adentramos em outras guerras, guerreamos guerras de vocês. Muitas das vezes adentramos em uma guerra que não é nossa e recebemos esbofeteadas do diabo por amor de vós. Mas o pastor, ele recebe um amor da parte de Deus pelas pessoas. Paulo, ele explica um pouco sobre isso. Ele começa a escrever: tudo sofro por amor dos escolhidos. Eu não sei se é melhor eu ir para Cristo ou é melhor ficar na carne e gerar frutos e ganhar almas para Jesus. Todavia, eu creio que é melhor permanecer na terra e fazer a obra do Senhor e gerar frutos na minha carne, porque eu creio que Deus é poderoso para guardar o meu depósito, e naquele grande dia receberei a coroa da justiça. Eu amo. Muitas das vezes, nós pastores mandamos mensagens para nossas ovelhas: hoje tem culto, e aquela ovelha nem responde. Nós já sabemos que ela não vai vir. Muitas das vezes, Deus nos revela: aquela ovelha, filho, ela está ofendida contigo. Aquela tua pregação foi forte, ela se ofendeu. Ela vai passar alguns dias sem vir para o culto. E é sempre assim. E a gente ora e chora e fala com Deus, e Deus vem e nos consola. Jesus, ele pede para nós, pastores, abra a Bíblia, e de repente a gente vê Paulo dizendo: vocês ignoram o meu ministério, vocês me maltrataram, vocês não valorizaram a mim, mas todos me abandonam, mas Jesus continua comigo. Então prosseguirei até o final, olhando para o alvo, aonde está o consumador da fé. Paulo, ele passou por muitas decepções com a igreja. Paulo muitas das vezes se sentiu sozinho, solitário. Mandou uma carta para Timóteo: Timóteo, todos me abandonaram aqui na cadeia. Fala para Marcos que ele é útil para o meu ministério. Timóteo, traz os pergaminhos e a capa, pois eu estou com frio nesta cadeia. Timóteo, quando eu fui julgado, todos me abandonaram, mas Jesus é poderoso e me livrou da boca do leão. Nós percebemos que Jesus também, ele foi muito desprezado pelo povo. Está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, que ele era um homem desprezado.
ninguém olhava para ele e via beleza alguma. Assim também nós, ministros do Evangelho, sofremos essas aflições. Todavia, nós se comunicamos e entramos ali em identificação com os homens de Deus. Mas muitas das vezes também, nós ministros do Evangelho, temos que compreender cada um de vocês, que passam por tribulações, passam por aflições, e muitas das vezes vocês precisam de um abraço, de um ombro amigo. Muitas das vezes vocês olham para a direita e para a esquerda e não vê ninguém para trazer uma palavra de ânimo. E é por isso que esta noite eu quero dizer para você: vai passar. Essa luta que você está passando vai passar. Permaneça firme. Tem alguém que está olhando para você. Nunca se sinta sozinha, nunca se sinta sozinho. O Espírito Santo, ele está contigo e ele quer te livrar de todo mal, e ele quer te ensinar que você é precioso, que você é preciosa, e Deus está no trono olhando para você e dizendo esta noite: fica firme, porque o que eu tenho para ti você nunca imaginou. Aleluia a Deus, toda a honra e glória para ti, Senhor, aleluia. No dia mau, nós temos que estar revestidos com a armadura, nós temos que estar com o capacete da salvação. Ou seja, você tem que ter noção e conhecimento que você é salvo. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Foi um presente que Deus te deu. Você precisa também colocar a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça, pastor? É aquele peitoral de ferro que os soldados medievais, guerreiros e gladiadores usavam quando ia para a guerra. Você está em uma guerra espiritual. A sua derrota será encontrada no momento que você abandonar o Rei da Glória. Você vai para onde vai os derrotados, que é o inferno. O inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para os anjos caídos. Não foi criado de maneira alguma para aqueles que foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Você também tem que estar calçado com os sapatos do Evangelho. Você tem que ter conhecimento do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que ter conhecimento que Deus renunciou à sua própria glória, andou na terra como homem, operou sinais, prodígios e maravilhas, levantou 12 homens para ser pastores. Ele chegou no final do seu ministério com uma cruz, foi até o monte de Gólgota, foi crucificado. A hora terceira do dia, ele suspirou, disse para Deus Pai: meu Deus, por que me abandonaste? O meu espírito agora te entrego. E ali ele morreu. Houve trevas sobre todo o céu, um grande terremoto, e as fendas, as pedras racharam pelo meio, e o véu do templo se rasgou em dois. Ali Jesus desceu no inferno, pregou a palavra de Deus para aqueles que estavam mortos, dizendo que Ele é o cumprimento da lei. Ele subiu para o céu, levou cativo o cativeiro. Todos aqueles que estavam no seio de Abraão foram levados ao terceiro céu. Eles aguardam a ressurreição dos mortos, mas eles estão vivos, estão conscientes, porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Jesus também, Ele vai até os confins da terra, ele anda pela terra inteira, porque a cruz é uma seta para cima, uma seta para baixo, para a esquerda e para a direita, apontando os evangelhos. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. Os anjos estão de frente da tumba, estão de frente do sepulcro. Maria chega até diante do sepulcro. O anjo olha para Maria e diz: Maria, por que procura os vivos dentre os mortos? Ele ressuscitou e já apareceu aos discípulos. Maria vai correndo falar para os discípulos, e ali Jesus aparece para os discípulos e diz: Tomé, toque na minha mão e toque no meu lado. Não sou um fantasma, eu estou vivo pelos séculos dos séculos dos séculos. Ele passa 40 dias vivo, com inúmeras provas, ensinando os discípulos acerca do reino dos céus. Após os 40 dias, ele é assunto aos céus. Jesus, ele vai ao Pai, e ele envia o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E agora,
A igreja, os apóstolos, com poder, eles vão apregoar o evangelho. Qual é a mensagem do evangelho? Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e todo aquele que nele crê será salvo. Esta é a maior mensagem do evangelho, é a mensagem da cruz. Paulo ensina: eu fui até vós não com palavra de sabedoria, mas apregoando que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando você tem noção, conhecimento destas coisas, você está calçado com o evangelho da paz, está armado com a espada do Espírito. O diabo não consegue permanecer diante de alguém que tem essas verdades no seu coração. Jesus, ele morreu por você, e todas as bênçãos espirituais lhe foram dadas. Você foi comprado por um alto preço, não por ouro e nem prata, que são corruptíveis, mas foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. O diabo, ele vai fazer de tudo para te roubar da presença de Deus, mas que você venha permanecer firme, como um crente que é comparado a uma palmeira. Vem os ventos, vem a chuva, mas a palmeira permanece enraizada. Assim é o crente que está firmado na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Uma das coisas que muitos de nós passamos é pela tristeza e é pela frustração, decepção. Nós queremos tanto uma coisa e acabamos sendo frustrados e ficamos tristes. Existem dois tipos de tristeza: a tristeza que gera morte e a tristeza que gera arrependimento. A tristeza que gera arrependimento é aquela tristeza que, enquanto o pregador está pregando, ele começa a falar do que é pecado, e aquela pessoa, ela começa a refletir que ela pecou, um pecado que gera morte, e ali ela fica triste. E quando aquele pregador faz o apelo, aquela tristeza que foi através da palavra de exortação leva a pessoa a vir até aqui na frente. Ela vem triste: eu pequei contra o meu Senhor, eu preciso me reconciliar. E logo após, quando ela vem até aqui na frente, o Espírito Santo se alegra, injeta alegria no coração daquela varoa ou daquele varão, e aquela pessoa volta para sua cadeira alegre. A tristeza gerou vida, a tristeza gerou arrependimento, a tristeza gerou paz. Mas também temos a tristeza que gera morte espiritual, que é segundo o mundo. Muitos cristãos são tristes, e quando acontece alguma decepção na vida deles, eles ficam tão tristes que não querem mais sair de casa, querem ficar deitados na cama, adentram na depressão. Essa tristeza está gerando morte. Uma tristeza como esta leva a pessoa a uma morte espiritual. Tem que vigiar e orar, porque quando o Senhor voltar, se a pessoa estiver cheia de tristeza no coração, ela pode não estar na droga, ela pode não estar na bebida, ela pode até não estar na prostituição, no abrasamento, mas a tristeza que gera morte pode fazer com que ela fique no arrebatamento da igreja. Um crente, ele tem que ter realidade que o Espírito Santo, ele é alegria, ele é paz, ele é gozo, ele é bondade e domínio próprio. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter discernimento. Quando você começa a perder a sua paz, quando você começa a pensar somente nas coisas que estão dando errado, somente nos problemas, nas frustrações, nas más notícias, você começa a ficar muito preocupado com as coisas. Você tem que ter conhecimento que isso está gerando uma morte espiritual em você. Quando você começa a se importar muito com a opinião dos outros, você começa a carregar ofensa um dos outros. Você tem que ter cuidado, porque a ofensa é desconexão entre você e Deus. Aonde está escrito isso, pastor? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a
aquele que nos tem ofendido. Logo, o perdão de Deus depende da forma que eu estou perdoando aqueles que me ofendem, aqueles que pecam contra mim. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Jesus responde para ele: não somente 7, mas 7 vezes 70. 70 vezes 7, obrigado. Então, o que é que isso quer dizer? Nós temos que passar o dia inteiro aptos a perdoar aqueles que nos ofenderam. O dia inteiro. Machuquei você, pedi perdão, você já me perdoa. 2 minutos depois, machuquei você de novo, você já me perdoa. 3 minutos depois, te ofendi, te xinguei, pedi perdão, você me perdoa. Se for preciso, é o dia inteiro. Para que tudo isso? Para que você venha ser salvo, para que você não venha ser desconectado de Deus. A separação que Deus retirou entre os homens e Deus, ela pode ser reposta se você não perdoar aqueles que vocês têm ofendido. Outra coisa que é muito importante é o julgamento. Quanto mais você julga alguém, mais você será julgado. Muitas das vezes julgamos nossos irmãos e da mesma forma seremos julgados por Deus, porque Jesus disse: na medida com que medirdes, vocês serão medidos. Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está vendo o defeito do teu irmão? Está vendo o teu irmão pecando? Não julga ele, ora por ele, ajuda ele, dá uma palavra de exortação, sabendo que exortação é trazer para perto, não afastar o irmão da igreja. Muitas pessoas, quando chega no dia de Santa Ceia, elas sempre se reconciliam, porque elas pensam que não estão bem com Deus. Algumas não estão, outras estão, mas uma coisa é: nós como pastores temos que incentivar as pessoas a sempre estar pedindo perdão para Deus e não trazer uma palavra que vai machucar as pessoas ao ponto das pessoas saírem da presença de Deus. Mas uma coisa é: se toda ceia a pessoa está se reconciliando, então tem algo errado. Temos que examinar a si mesmo, para que a ceia não venha a ser motivo de morte e sono espiritual e de enfermidades. Um crente devoto, um crente praticante, no dia da Santa Ceia, não é um dia de constrangimento dele se lembrar dos seus pecados. O dia da Santa Ceia é um dia de alegria, de celebração, de memória que Jesus morreu por nós. Diga glória a Deus. Todo cristão, ele é praticante da Santa Ceia. Primeira coisa, ele recebe Jesus Cristo. Segunda coisa, ele é batizado nas águas. Terceira coisa, ele começa a participar da Santa Ceia do Senhor. Hoje, muitas vezes, o que mais está impedindo as pessoas de ceiar é a união. É a união entre um homem e uma mulher fora do casamento. Uma das coisas que está impedindo muito o povo de Deus de ceiar. Nós temos que levar as coisas com seriedade. Temos que retirar um dia para se casar, para adentrar no casamento civil. Ah, o meu esposo não quer. Fala com ele sério, porque a sua salvação está em questão. Isso é muito sério. Imagina o tanto de pessoas que perderam a salvação porque o homem não queria casar. Isso é muito sério. Uma irmã, ela contou um testemunho para mim. Ela chegou e falou: pastor, o meu homem não queria se casar comigo. Eu olhei para ele e falei: ou tu casa comigo ou eu vou embora. Eu tenho que ceiar. Porque o que é a ceia? A ceia é o próprio sangue e o corpo de Cristo. Você está em uma guerra espiritual, você está sendo atacado espiritualmente, você vem para a Santa Ceia, você vai comer e beber da parte de Cristo. Naquele momento você é revestido de poder, naquele momento o diabo cai por terra, porque não há nada mais poderoso na terra que o sangue de Cristo. A Santa Ceia é um presente de Deus para nós. Nós temos que ficar aptos a ceiar. Então, uma coisa que nós temos que entender, temos que levar a sério, igreja, porque muitas pessoas, elas vêm para a igreja, elas se reconciliam, porém elas não estão aptas a ceiar e elas não conseguem desenvolver um grande amor por Deus, justamente porque está faltando isso na vida dela, está faltando ela adentrar e se sentar na mesa do Cordeiro. Estou ensinando para
você por amor, não estou puxando sua orelha, estou deixando bem claro para você uma pregação informativa, uma pregação que vai te levar para Deus, que vai te levar para o céu, uma pregação na qual os anjos estão anotando cada palavra, e eu irei prestar contas de tudo aquilo que eu ensino aqui nesse altar. Muitas pessoas pensam que a coisa mais sagrada que existe é o altar de uma igreja. O altar de uma igreja é muito santo. Somente os ministros aptos devem subir no altar para ministrar a palavra. Porém, não é no altar que o Espírito Santo mora. O Espírito Santo mora no coração de vocês. Então, algo mais santo que o altar tem que ser vocês. Vocês têm que ter isso em mente. O meu coração é o verdadeiro altar. É no meu coração que o fogo tem que estar queimando. É no meu coração que eu tenho que oferecer sacrifício vivos diante de Deus e renovar o meu entendimento e ser transformado e não me conformar com as coisas deste mundo, para que eu venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nosso Pai, Ele está triste. Nosso Deus está triste. Nesses últimos tempos eu sinto o coração de Deus muito triste. É o cumprimento da palavra. E chegarem tempos que muitos apostatarão da fé. Deus olha para o mundo e Ele enxerga poucas pessoas que verdadeiramente têm luz. Há poucas luzes no mundo. E muitas pessoas estão enrolando Deus. Não estão buscando viver de forma séria com Deus. Porque o nosso Deus, Ele não é Deus de mornidão. O nosso Deus, Ele é Deus de ser quente na presença dEle, de ser fervoroso, de praticar o primeiro amor. Você vai encontrar isso na Bíblia. É por isso que muitos lugares onde é apregoada a palavra de Deus com fidelidade, nesses lugares as igrejas estão vazias. Nós temos ali a nossa congregação sede em Rio Branco, no Santo Inês. Meu pastor é muito usado por Deus, profeta, e a palavra que ele apregou é agradável e desejável demais pelo Espírito Santo. Porém, tem domingos que ele fala para mim: pastor, muitas poucas pessoas vieram hoje para o culto. Por quê? Porque as pessoas sabem que pelo pastor ter recebido o dom da sabedoria da palavra, elas vão ser corrigidas. Então muitos preferem ir para ministérios onde a maior parte do culto é louvor, dança, coreografia e ali testemunhos. E a palavra é 10, 15 minutos, só uma palavra confortável mesmo, só para dizer que teve uma pregação. Esses lugares estão cheios. Então nós temos que ter discernimento do que está acontecendo nesses últimos tempos. Está escrito na Bíblia, o profeta Jeremias, ele começou a dizer para o povo que vinha até ele ouvir profecia. Deus falou para o profeta: eles vêm até ti porque acham bonita a forma que tu fala. Eles acham os cânticos de forma romântica, porém eles não praticam aquilo que você está ensinando. Por isso que muitos de nós, quando passamos por lutas, por guerras, a gente já pensa em abandonar a Deus, ou se não pensa devagar, de forma expiatória, vai abandonando a presença de Deus. E quando você percebe, você já está morto espiritualmente. Temos que ter muito cuidado, temos que desenvolver um amor por Deus, temos que gerar gosto pelas coisas de Deus. A palavra diz que nós somos um só corpo. Hoje temos uma ideologia que a igreja não salva. A igreja não salva. Na verdade, eu sou uma igreja. É o que mais nós vemos por aí. Mas, biblicamente, eles estão errados. Porque você só é igreja se você faz parte do corpo. Só faz parte do corpo quem está em união uns com os outros. Jesus, ele deixou bem claro: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pai, faz com que eles sejam um, como nós somos um. Paulo, ele escreve: vocês agora são o corpo de Cristo. Nenhum membro pode viver separado um do outro. Nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Nós temos que andar juntos.
juntos, fortalecendo uns aos outros, instruindo uns aos outros, exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros, perdoando uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros. Está escrito na palavra. Quando uma pessoa deixa de vir para a igreja, ou melhor, para uma congregação, aonde a igreja se reúne, ela deixa de ser igreja. Ela cai no Provérbios que Salomão nos ensina. Aquele que se isola, ele insurge contra a sensatez. Ou seja, ele se isolou por interesses egoístas. Ele pensa consigo, eu sou melhor. Aquele povo é hipócrita. Aquele povo só fala mal dos outros. Aquela irmã, ela se veste de forma inadequada. Não vou mais para a igreja, prefiro ficar em casa. Ele saiu do corpo. Jesus voltar, Jesus vai levar o corpo. De repente aquela irmã, realmente ela é uma bênção. Ela vai para a igreja, olha os defeitos dos outros, fala mal uns dos outros e nem presta atenção na palavra. Mas de repente, prestes Jesus a voltar, ela está em um culto e ela começa a chorar e pedir perdão para Deus. Ela vai, porque ela está no meio do fogo. Ela é uma brasinha que está no braseiro. Agora, se ela ficar em casa, Jesus volta, ela nem sabe o que está acontecendo. De repente, poucos crentes sumiram. O mundo vai perceber que alguns crentes sumiram depois de 1 mês, 2 meses. Porque pelo jeito que está, não vai ser muitos que serão arrebatados. Vai ter igrejas que nenhum vai ser arrebatado e as pessoas nem vão perceber o que aconteceu. Apostasia. Deus, Ele não está chamando nós para viver pela metade para Ele. Deus está chamando nós para entregar a si mesmo. Está escrito na palavra: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está escrito na Bíblia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus, Ele deixou bem claro: quem quiser ser meu discípulo e não renunciar a tudo que tem, não é apto para ser meu discípulo. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Muitas pessoas atribuem esse versículo a nós, obreiros. Mas Jesus não estava falando dos obreiros. Jesus estava falando de qualquer crente, de qualquer um que vai segui-lo, de qualquer ovelha. Você tem que se manter firme, você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que fazer a obra de Deus, porque o corpo de Cristo, cada um de nós recebemos uma função. Quando você aceita Jesus, Deus automaticamente já te dá uma missão. De repente, você vai ser uma pessoa que vai liderar o ciclo de oração. De repente, você é uma pessoa que vai ser o porteiro da igreja. É nitidamente obrigatório que cada cristão salvo venha fazer parte do corpo de Cristo, e cada membro, ele tem que ser útil ao corpo de Cristo. De repente, Deus abre uma porta para você ser contribuinte com a obra do Senhor. Há ministérios de contribuição, está na Bíblia, de administração. Nós temos que ter noção disso. Deus não vem buscar uma noiva fria, uma noiva que só vai buscar Ele quando o sapato já está apertado. Deus vem buscar uma noiva que ama Ele verdadeiramente, dia e noite. Você percebe? Comecei em um tempo, já terminei em outro. Mas eu estou me sentindo bem livre para ensinar para vocês. Estou me sentindo muito inspirado a trazer esse conhecimento para vocês. Muitas das vezes eu preparo uma pregação, leio alguns versículos e eu fico ali compromissado a pregar de acordo com aquele tema. Mas hoje eu falei para minha esposa: hoje eu não vou preparar nenhum esboço, não vou preparar nenhuma pregação. Hoje eu vou chegar, subir no altar e deixar Deus me conduzir do jeito que Ele quer. Então é muito importante, igreja, que nós venhamos a levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Não é somente para ser salvos, não é somente para fugir do inferno, mas é também para ser abençoado,
é também para agradar o coração do seu pai. Deus é amor. Poxa, você ama seu filho. Imagina se seu filho só for atrás de você quando ele quiser alguma coisa. Imagina se seu filho só te obedecer por medo de ser castigado. Imagina se seu filho não gostar de permanecer perto de você. Como que você vai se sentir? Assim também é Deus. Deus, ele tem sentimentos. Deus, ele se alegra. Deus, ele fica triste. Deus, ele chora. Jesus chorou. Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e chorou. E disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntar vós debaixo de minhas asas, como uma galinha ajunta seus pintinhos. Mas vocês ignoraram a minha visitação. Eis que chegará dias, na qual vós serão cercados, e os exércitos sitiarão, e ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É por isso que Israel um dia vai chorar. Exércitos de todas as nações irão adentrar em Israel, e as mães grávidas irão prantear, seus filhos no colo irão ser mortos a fio da espada, a tiros, e ali Israel vai olhar e vai clamar: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E é quando Jesus vai voltar com poder e grande glória. Mas não é a vontade de Deus que Israel passasse por isso. A vontade de Jesus era que Israel tivesse aceitado ele como verdadeiro Messias, e assim a paz iria reinar sobre toda a terra. Levante em nome de Jesus. Você que pode, fique sobre seus pés para nós fazer uma oração encerrando o culto desta noite.